Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. Eu gostaria de trazer para vocês aqui os resultados da Gerdau. Basicamente, eu vou estar falando aqui das ações da GGBR4. Basicamente, aqui é aquela que mais traz liquidez para o mercado e, claro, todas as considerações que eu estou fazendo aqui também vão ser aplicadas para as ações Goal4, que basicamente é a holding que temos por detrás da Gerdau. Ponto é que você precisa enxergar, primeiro, o que essa empresa faz. Depois que você entender rapidamente o que essa empresa faz e como ela obtém receita, nós vamos passar para os números e destaques financeiros que nós temos aqui desse resultado do terceiro TRI de 2023. E claro, nós vamos encerrar aqui com uma das principais questões aqui para os investidores, que são os dividendos que essa empresa paga. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, para a gente começar, eu vou trabalhar com vocês um pouco do desempenho das operações e negócios da empresa para você entender o que ela faz. Claro, se você já sabe, já pode pular para a parte 2 desse vídeo, em que eu vou realmente trabalhar a questão financeira de como que os resultados deles desempenharam, mas para que você que não sabe, basicamente a Gerdau hoje, ela tem operações aqui no Brasil, na América do Norte, ela trabalha aqui com aços especiais, tá bom? E também está na América do Sul, na Colômbia, na República Dominicana, enfim, outros lugares aqui que você realmente vai poder encontrar operações da Gerdau. Isso é muito importante você saber, que ela tem uma diversificação regional e é interessante você já tirar aquele mito que algumas pessoas têm de que tudo que envolve minério de ferro e siderurgia, aqui você já tira o mito de que é apenas a China que importa, apenas a China que dita os preços, e na verdade não. Aqui nós temos uma operação totalmente diversificada em termos regionais, não dependente da China, como nós temos com a questão do minério de ferro, tá bom? Olhando aqui para algumas questões específicas, eu queria mostrar para vocês o que essa empresa ela faz. Basicamente, ela produz aço bruto, ela tem aços longos e aços planos, tá bom? Você precisa saber que ela tem uma parte de mercado interno e uma parte de exportação. Claro, aqui você vai ver que eu estou trabalhando no Brasil, mas aqui, para todas as outras áreas de desempenho da empresa, a única diferença é que algumas têm aços especiais e outras aqui não. No Brasil nós não temos, mas em outras regiões já nós temos esses aços especiais, tá bom? Então você já sabe basicamente o que a empresa faz. Ela pega o minério bruto e ela transforma então em aços longos, aços curtos, enfim, aços no geral. Então é importante você saber que ela está no ramo de siderurgia, tá? Isso eu acho que é a parte mais básica de todas, tá bom? Então, indo aqui para os resultados, realmente, eu vou pegar os destaques, porque aqui nós temos diversas informações que são muito importantes para vocês e que é interessante você notar que uma empresa do tamanho da Gerdau conseguir fazer uma movimentação muito grande acaba sendo difícil, porque nós vamos ver que os números dela estão em bilhões de reais, ou seja, é uma empresa que já tem uma capilaridade muito grande e que a sua expansão, o seu desenvolvimento acaba sendo também bastante devagar, acaba sendo bastante complicado de você fazer uma movimentação grande na empresa que gere uma lucratividade boa, a não ser quando você tem uma virada no ciclo da própria commodity. Para que a gente fale a respeito desse ciclo de commodity, você precisa entender um ponto intermediário entre os resultados e a operação da empresa, que é basicamente a commodity que nós temos, que é essa daqui, é o Iron and Steel, que é basicamente IAS, que é o indicador que nós temos aqui, e você pode perceber que num passado, até que não tão distante, ali basicamente em 2021, nós estávamos falando basicamente uma commodity entre aqui os seus 420 e 520 dólares a tonelada. Qual que é o ponto? Depois aqui do finalzinho de 2022, comecinho de 23, nós tivemos essa alta gigantesca no valor aqui do metal e do aço. Qual que é o ponto? Quando você tem, assim como eu falo sempre na questão do minério de ferro e também do petróleo, uma alta na commodity, você tem também, dentro da lucratividade da empresa, números muito grandes. Tanto é que esses números, você pode perceber aqui, que eles foram trazidos em termos de lucratividade. Olhando aqui para o resultado da empresa, você pega basicamente aqui desde 2020, num gráfico ajustado de dividendos, e desde aqui até o pico do comecinho de 2023, nós tivemos 335% de alta. Ou seja, se você colocou 10 mil reais, você saiu com 33 mil reais. Realmente é muita coisa. E outra coisa que você precisa ver também, a questão dos dividendos. Um ciclo de commodity muito alto dá este efeito aqui. É um efeito que eu não posso dizer que ele é não recorrente, porque ele é oriundo da própria atividade da empresa, mas é algo que é muito pouco replicável. Olha só, lá desde 2009 que essa empresa ela paga dividendos, na verdade muito antes disso, mas olha só a constância dela. Não só a constância é interessante, mas você precisa enxergar que esse resultado aqui de 2021, 2022 e uma parte de 2023 são frutos exatamente daquele alto índice que nós
nós temos da própria commodity do Steel and Iron que nós temos aqui, porque isso efetivamente é o que gera a lucratividade para a empresa. Ela fabrica realmente aqueles aços plano longo e ela coloca então para venda. Se você tem um preço muito alto daquela commodity, você consegue lucrar muito. Eu sempre uso essa metáfora, vamos dizer assim, em que você tem um teto que você não consegue mexer, ou seja, o valor da commodity, mas você consegue mexer o piso. Ou seja, se você tem um custo de produção muito baixo, você vai começando a abrir esse gap. E aí o que acontece? Quando você tem um custo de produção baixa e esse teto sobe também, você acaba tendo uma lucratividade muito grande. E é exatamente por isso que nós tivemos esse resultado esplêndido aqui em 2021 e 2022. Claro, os resultados aqui não foram ruins, na verdade, nós vamos perceber que diversos indicadores me fazem crer que essa empresa está muito redonda e ela está apta a ser uma boa empresa pagadora de dividendos. Talvez não na mesma proporção que hoje ela é, mas existe sim a possibilidade de um novo ciclo dessa commodity e com base no ciclo que hoje nós estamos vivendo, é sim possível você alcançar bons rendimentos. Olha só, como eu mostrei para vocês aqui, o valor ele está basicamente aqui em 741 dólares a tonelada, ou seja, nós ainda estamos em valores muito altos. Claro, não mais no pico de 840, mas ainda assim alguma coisa bastante interessante, tá bom? Vamos lá, vamos para alguns destaques dessa empresa que eu acho que é o que vocês mais gostariam de saber. Eles dizem aqui que eles têm uma taxa de acidente bem baixa, isso é muito importante. Eles mostraram que as vendas alcançaram 2,8 milhões de toneladas, com uma leve desaceleração comparada ao segundo TRI de 2023. Ou seja, por mais que o valor da commodity ainda esteja bastante alto, nós estamos tendo uma retração na demanda. Então não adianta a commodity estar alta e você não ter uma venda tão grande. Nós vamos ver tudo isso com mais calma, tá bom? O EBITDA também foi muito interessante, na casa de 3,3 bi, refletindo um desempenho financeiro saudável. E aqui já começa um dado que eu particularmente gosto muito de olhar nessas empresas que são cíclicas. A questão do endividamento. Então, a relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado está aqui em 0,34, tá bom? Só que, imaginando o 0,34, você fala, poxa, deve ser uma dívida pequena. Não, não é. É uma dívida bruta de 11,5 bilhões de reais. Só que o que acontece? Essa empresa tem muito caixa e ela consegue sim fazer frente a muito do que ela está trabalhando aqui de dívida e, claro, de investimento para a empresa. Outra coisa que eu gosto muito de enxergar, fluxo de caixa livre, ou seja, ela tem aqui 2,2 bi, basicamente que ela pode fazer o que ela quiser. A operação dela gerou de forma bastante saudável um fluxo de caixa para a companhia que ela pode destinar para o que for melhor para ela, pagar dividendos, investimento, enfim, isso é muito interessante para o acionista, tá bom? Investimento em CAPEX também bastante interessante que eu comentei com vocês, totalizando aqui 72% do plano de desembolso que eles têm aqui para 2023. Então, tá bastante em linha, fazendo basicamente 25% em cada trimestre, é muito provável que ela alcance 100% do plano de investimento dela até o final de 2023. Além disso, com base nos resultados no terceiro TRI, a companhia destinou exatamente aqui 47 centavos por ação para serem pagos no dia 13 de dezembro deste ano. Ou seja, em relação à cotação hoje que nós temos, esses 43 centavos, vamos ver quanto que dá. Vamos lá, pegar esses 43 centavos que a companhia vai pagar, dividido por R$ 23,12. Isso dá um yield aproximado aqui de 1,85% apenas para esse anúncio, tá bom? Então, não é um dividendo extraordinário, mas é um dividendo constante da empresa, tá bom? Algo que também é interessante de você ter em mente, porque para essas empresas é importante elas terem uma eficiência energética, porque esse tipo de indústria gasta muito com energia e quando eles conseguem transformar essa energia não como um gasto, mas talvez como algo operacional da própria empresa, isso é muito interessante. Olha só que legal. Eles fizeram com essa New Wave Energia, a empresa basicamente detém a participação indireta de 33%, ela fez o seguinte, ela adquiriu a totalidade das ações desse parque solar Arinos, destinado para Votorantim, com o objetivo de gerar energia solar no estado de Minas Gerais, para as companhias, ou exatamente ali para as fábricas que a Gerdau tem nessa localidade. Muito interessante. Vamos lá. Vamos pegar um pouco do consolidado aqui das vendas para que a gente enxergue o que aconteceu de um trimestre para o outro, porque isso aqui é importante. Lembra que eu te falei? Não adianta você ter a commodity lá em cima, você ter um custo de produção baixo, se você não consegue vender, se você tem um gargalo ali de vendas. Claro, o gargalo de vendas é muito por conta da demanda que está refreada, por juros altos, não só no Brasil, mas no mundo. Então, exatamente esses juros altos acaba refreando muito o consumo, refreando até a própria indústria no geral, e isso, claro, afeta a Gerdau por ser uma empresa gigantesca, tá bom? Vamos lá.
que você precisa enxergar? Que no terceiro trimestre, em relação ao segundo desse mesmo ano, nós tivemos uma diferença aqui de menos 6,1. Ou seja, está reduzindo um pouco a questão de venda, mas é interessante você enxergar o quanto do EBITDA foi afetado. Por quê? Como nós vimos nesse gráfico aqui, nós estávamos basicamente no segundo trimestre de 2023 com a commodity lá no pico. E com a queda não só na demanda, mas também no preço, nós acabamos tendo uma retração razoável no EBITDA aqui na casa de 11,7%. Eu não gosto de olhar a empresa apenas num período curto, eu gosto de enxergar num espectro maior, eu gosto realmente de enxergar ano contra ano, 9 meses contra 9 meses, então eu vou utilizar essa parte final aqui para a gente realmente enxergar a diferença. Ó, olha só como eu comentei a importância de você enxergar os ciclos. Ó, o EBITDA da empresa, olha quanto que ele caiu, 36% praticamente. Se você for realmente enxergar o lucro líquido dessa empresa, caiu 40%. Gente, é muita coisa, é realmente muita coisa que caiu aqui, muito em função da demanda, muito em função realmente de questões mercadológicas que, claro, são normais dentro desse tipo de companhia. O que mais você precisa enxergar? A questão da dívida bruta, basicamente está aqui uma diferença de 0,18, a empresa está extremamente bem de caixa, fazendo bastante investimentos, está vendo? Aumentou em 40% seu investimento, isso é bastante coisa. Enfim, nós temos dados bastante saudáveis aqui para a empresa, tá? Vamos olhar aqui algumas questões relacionadas à participação da empresa, tá bom? A questão da receita líquida, você vai poder perceber o quão significativa foi a queda relacionada ao terceiro TRI de 2022 para o de 2023, uma queda aqui de 19,3%. Gente, realmente vem caindo bastante a receita líquida da empresa, ela não está conseguindo realmente faturar tanto quanto ela estava faturando lá atrás. Não que seja algo ruim da empresa, mas faz parte de um ciclo que é muito normal para esse tipo de empresa, tá bom? Eu quero olhar aqui para baixo porque eu acho que existem algumas questões importantes de a gente enxergar, tá bom? A questão da margem EBITDA. Bem, olhando para a questão da margem da empresa, ou seja, operacionalmente como que ela está gerando lucros, ou seja, significa que de tudo que ela consegue faturar, depois que ela tira os gastos, por exemplo, com o pessoal dela, com as máquinas, com o aluguel, por exemplo, de um galpão e todo o necessário para ela desenvolver a atividade, quanto que efetivamente sobra? Bem, sobra aqui para a gente basicamente 19,6%, já tendo sido no passado 25,4%. Claro, no ano de 2022 nós tivemos um alto ciclo e uma alta demanda, então não dá para comparar. É muito mais provável que ela permaneça aqui nessa casa dos seus 20 a 22% de margem, que para mim é bastante excelente. Vamos para alguns destaques relacionados ao lucro da empresa, que também é bastante importante da gente analisar, que eu quero olhar com vocês a margem líquida. Por quê? A margem líquida, e aí não sou eu que estou falando, quem está dizendo é Warren Buffett, ele diz que margens líquidas acima de 10% mostram pelo menos duas coisas ou as duas coisas. A primeira delas seria uma alta barreira de entrada para aquele setor ou um diferencial competitivo naquela empresa. Então, só para que a gente consiga enxergar o que eu estou mostrando para vocês nesse gráfico. A Gerdau, ela tem sim um diferencial competitivo muito bom. Qual que é esse diferencial competitivo? Produzir aços com uma qualidade superior ao que o mercado em geral produz. Exatamente por isso que ela tem essas margens tão interessantes aqui. Claro, para esse setor, eu digo que são margens interessantes porque olhando, por exemplo, para a Usiminas, olhando para outras siderúrgicas, claro, não do mesmo tamanho, mas você consegue enxergar a diferença substancial em que há entre uma e outra empresa, tá bom? E eu acho que a parte que mais interessa para a gente seriam realmente os dividendos, mas é interessante a gente saber antes dos dividendos o quanto que essa empresa ela está saudável ou não. E como eu mostrei, ela tem uma alavancagem bastante baixa, 0,34, ou seja, em menos de um ano ela consegue pagar, em menos de meio ano ela consegue pagar, e a posição de caixa dela é muito tranquila, tá bom? Ela está aqui basicamente hoje com 10,4 bi em caixa e ela consegue fazer o pagamento de praticamente todas as suas dívidas, inclusive depois de 2030, tá bom? É muita coisa. Basicamente aqui ela vai estar com caixa líquido para distribuir dividendos, para, enfim, fazer o que ela quiser e remunerar o acionista ou melhorar as suas próprias atividades, tá bom? Tem a questão do capital de giro, enfim, do fluxo de caixa da empresa, isso é ótimo. Eu gosto de ver empresas com caixa livre para poder distribuir, para fazer o que elas quiserem, e a Gerdau é muito boa nisso. E por fim, nós temos aqui os dividendos, que eu já comentei com vocês, que dariam um yield de 1,84, né, 85, nessa distribuição, basicamente distribuindo 822 milhões de reais, e
Tudo isso vai ser pago basicamente com a data corte, né, no dia 17 de novembro de 2023, ficando o ex-dividendos no dia 21 de novembro. Ou seja, se você dormir com as ações do dia 20 para o dia 21, você terá sim direito a receber os dividendos, tá bom? Então isso é bastante importante. E eles colocam aqui, por fim, o retorno ao acionista, mostrando o quanto que eles estão remunerando e qual que é o payout. Eu particularmente confesso que eu não gostei muito desse gráfico aqui, porque 2 bilhões estar proporcionalmente aqui na casa dos 6 não está exatamente equalizado. Mas tudo bem, não vou reclamar com isso. Ponto é que esse 69% de payout da empresa, que gerou aquele dividendo muito grande, ele realmente não é a filosofia da empresa. Me parece que é muito mais nessa casa dos 35 a 40% de payout que a empresa normalmente paga. Então eu não esperaria um dividendo aqui na casa, ou pelo menos um payout na casa dos seus 70%, esperaria alguma coisa mais próxima aqui aos 40%. Isso pode gerar uma remuneração muito boa para o acionista, mas no geral foi uma empresa que demonstrou um resultado sólido, um resultado bastante tranquilo em termos de dívida, em termos de resultados operacionais, e me parece que ela surfou muito bem todo o cenário macro que ela poderia aproveitar, fez um caixa gigantesco e conseguiu se desalavancar, conseguiu estruturar diversas operações e, melhor de tudo, remunerar muito bem o acionista. E me conta aqui nos comentários se você tem essa ação, e claro, se você gostou desse vídeo, peço para você se inscrever aqui no canal, e gostando mais ainda do meu trabalho, você tem a área de membros, em que eu tenho conteúdos exclusivos de live, vídeos e também a possibilidade de você conversar 1 hora comigo sobre a sua carteira de investimentos. Então, espero que tenha gostado, por hoje é isso, muito obrigado.